Alcorão todo, com 4 anos de idade, os pais têm que ensinar o Alcorão para eles. E eles estão aprendendo um lixo do inferno. E nós temos a sagrada palavra na nossa mão e muitas vezes nós não lemos e não ensinamos para os nossos filhos. Então eu quero saber de vocês se vocês vão ler a palavra com eles mesmo. Amém? Vocês vão ensinar a Bíblia para eles, amém? Dia de chuva vocês não vão ficar com desculpa de que a criança vai ficar com gripe para não vir na igreja? Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Irmão? Vocês estão falando baixo, tem que ser firme. Amém, amém. Aí a meninada já começa a sentir aí, né, que está começando a ficar comprida a coisa aqui. Amém. Amados, nós como igreja, nós tomamos um compromisso. Cada criança dessas para nós é um filho da família das nações. Os nossos filhos da família das nações não podem ficar abandonados. Nós oramos para que todos os pais possam criá-los com tranquilidade, mas pode ser que algum deles tenha falta de alguma coisa. E vocês levantam, lá na corda, vocês levantam ofertas justamente para ajudar nisso. Nós temos um caixa de misericórdia, e se precisar lançar a mão no caixa da igreja, a gente lança a mão também, como já fizemos muitas vezes. Então eu quero perguntar para vocês, se vocês recebem esses pequeninos e pequeninas, se vocês recebem eles aqui como família das nações, como família do Senhor, amém? E vocês se comprometem que na falta dos pais jamais faltará um lar para essas crianças, amém? Eu sempre pergunto isso com muito temor para a igreja, porque a gente se esquece dos votos que faz, e depois Deus nos cobra, quando vê os filhos da igreja desamparados, e a gente não acolhe. A gente só pensa nos filhos biológicos, a gente não pensa nos filhos da igreja. Às vezes a gente tem dinheiro lá em cash, em caixa, dinheiro guardado, só que tem uma criança dessa que está precisando fazer um cursinho, a gente não ajuda a pagar, a gente não ajuda nada, ninguém pergunta nada para ninguém. Ninguém me falou que está com necessidade, ninguém ajuda nada. Às vezes uma família, como já aconteceu aqui na igreja, uma família está com os colchões no chão, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada, ninguém faz nada. E nós estamos nos comprometendo. Vocês viram que o apóstolo Paulo falou, quando vocês me deram o dinheiro, aí os bens que vieram aí de vocês, dinheiro, recursos, comida, sei lá o que eles mandaram lá, quando eu recebi eu fiquei totalmente satisfeito, tenho mais do que necessário, mas ele fala que quem foi glorificado nisso foi Deus. Então quando a gente faz para um irmão, Deus é glorificado. Amém? Quando a gente faz uma criança dessa, Deus é glorificado. Essa daqui é minha netinha, mas se eu fizer só para ela, nossa, né, Toninho? Se eu faço só para ela, nossa, minha também. É nosso mesmo? Nossa, então tá bom. Ok. Glória a Deus. Amém. Essa vai ter dificuldade. Tem 2 bobabão em cima de você, tem 4 bobabão em cima de você. 4. Muito bem. Então, irmãos, eu já nem lembro o que eu estava falando. Eu fico tão babado nela, mas ela é minha neta, né? Eu não posso dar só para ela. Se os outros precisarem, eu preciso ajudá-los também. Claro que de acordo com as minhas possibilidades, mas eu preciso ajudar. Preciso ajudar os seus filhos. Você precisa ajudar os meus. Então eu quero perguntar para você, você assume esse compromisso de que essas crianças jamais terão falta de família e jamais terão falta de recursos e condições para seguirem na sua vida adiante, amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então agora nós vamos consagrar essas crianças. Nós vamos fazer o seguinte, você eu já levantei já, não foi eu que levantei ela, não foi? Foi o Book, né? Foi o Book. E você agora, hein? Amor de Deus. É sua bonequinha, né? Então tá bom. Então nós vamos consagrar agora essas crianças e vocês vão repetir as palavras, tá? Depois eu vou levantar ela também, tá bom? Você vai levantar ela? Então vem cá, Tony, vem cá me ajudar. Vem cá, povo, vem cá. Isso. Vem aqui pro vovô. Vem cá. Ai, meu Deus. Sem pegar o óculos, tá? Agora já a mão parece um gancho.
Muito bem, eu queria pedir que vocês ficassem em pé. Eu vou falando as palavras aqui e vocês líderes, levantem as crianças e nós vamos declarar isso sobre as crianças, amém? Na hora que eu levantar ela, você coloca a mão na cabeça dela, tá? Vamos subir? Vamos subir? Vamos subir? Vamos subir? Vamos subir? Vamos? Senhor Jesus, hoje, tomando a autoridade do Teu nome, nós consagramos esses filhos como herança do Senhor, para serem missionários, poderosos, em palavras e em ações. Tome eles nas Tuas mãos, e que eles sejam profetas do Senhor, com boca erudita, língua não contraditável, em nome de Jesus. Receba-os, porque nós agora os tornamos sagrados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quer subir de novo? Meu Deus. Só, Toninho, que a neta é tua. Amém. Vem cá, Luísa, linda do meu coração. Ai, que gostoso. Vem cá, pai. Vem comigo aqui. Vem aqui comigo. Vem cá. Fica do lado de cá, você. Na hora que eu levantar ela, você coloca a mão na cabeça dela, tá? Fica aqui, Yara. Senhor, eu consagro a Luísa como missionária do Senhor, para ser uma serva aprovada, uma serva poderosa, em palavras e em ações, Senhor. Que ela jamais retroceda, mas que ela seja uma bênção por onde ela for. Que a sua boca seja erudita, a sua língua não contraditável, e por onde ela passar, ela deixa um legado do Teu reino. Eu a consagro agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob a autoridade do nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Ai, que mansinha que você é, delícia. Tranquila, né? Amém. Amém. Deus abençoe. Parabéns, vô. Amém. Parabéns. Parabéns. Do lado de cá. Esse negócio aqui está do lado do canto. Podem sentar, queridos. Irmãos, esse relógio está certo? Tá. Tá. Irmãos, para completarmos a nossa meta de R$ 1.400, faltaram R$ 292, R$ 300. E aqueles que sentem o desejo de nos ajudar nesse momento, tenham a liberdade. Aqueles que estão nos visitando, não se constranjam. A igreja faz assim, essa é uma meta da construção, né? Estamos terminando de pagar o ar-condicionado e depois nós vamos entrar na parte de som. Muito bem. Quem quer ajudar, levanta sua mão e fala o valor. 50? 50? 100? Quem mais? 100? 200? 100? 300? Fechou.
Então eu vou pedir que a diaconisa venha. Se você não tem agora, não tem problema, depois você entrega, tá? Mas se você tem, já entrega já, porque esses recursos são muito importantes para a igreja. Irmãos, olha, eu vou trazer a palavra agora para os irmãos. Se de repente no meio da palavra eu sair correndo, é porque desde o culto da manhã que eu estou com piriri. Então, se eu pular daqui, vocês já sabem. Pastor Guedes assume e eu sumo. É bom até que os irmãos saibam disso, que pastor é normal, né? Pastor de vez em quando também tem piriri. Lucas capítulo 12. Não, Lucas 12 não. Desculpa, irmãos. Eu abri aqui, abri no texto errado. Mateus 17. Esse vai ser pregador, hein? Essa. Mateus capítulo 17, nós vamos ler do verso 14 ao verso 23. Todos firmes nas promessas aí, amados, amém? Hoje a Azatim não vai descer, porque hoje por uma série de contingências, combinou-se uma série de... combinou-se não, né? Coincidiu uma série de situações onde nós não temos condições de ter a Operação Marcos funcionando. Então, o pessoal da Azatim, que já é cabeça pra caramba, que já está servindo a Deus aí muito bem, fica conosco aqui hoje, mas domingo que vem, com toda certeza, a Azatim estará em funcionamento. Muito bem, verso 14, Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, e em particular perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie, ou esta casta de demônio, só sai com oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. E os seus discípulos ficaram cheios de tristeza. Mas eu quero enfatizar até o versículo de número 21. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós precisamos do Senhor, queremos que o Senhor nos ministre as vidas, os corações, e Senhor, que toda ação demoníaca cesse agora, toda obra do diabo, Senhor, na mente, no coração, manipulando, não deixando ouvir, atrapalhando, Senhor, inquietando, agora, Senhor, cesse em nome de Jesus. E agora, Senhor, que cada um que está aqui dentro tenha liberdade de ouvir a Tua palavra, de refletir nela e de receber, Senhor, o rema do Senhor, a palavra revelada no coração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Vocês querem isso para a vida de vocês? Amém? Amém. Irmãos, eu creio que até o que eu estou passando faz parte de uma batalha espiritual. Essa manhã nós tivemos aqui um culto abençoadíssimo, um culto maravilhoso, com cura, com libertação,
E foi eu sair daqui, eu comecei a ter problemas. Eu estava em perfeita situação. Aí eu vejo isso, começo a ver isso no mundo espiritual como uma possível retaliação. O que está acontecendo nesse texto? A gente vê a igreja do Senhor, os discípulos dele, totalmente irrelevantes, desnecessários. Pessoas que se não tivessem ali não fariam diferença nenhuma, porque não fizeram estando ali. Havia uma situação ali de um jovenzinho que convulsionava, e ora ele caía no fogo que se acendia dentro da casa para ou aquecer a casa, ou para fazer a comida. Outra hora o demônio o convulsionava, jogava ele em cima das talhas de água, jogava ele dentro de uma poça de lama, e esse menino vivia à mercê desse demônio. E quando esse demônio foi trazido, quando esse menino endemoniado, que em outras traduções ele traz como lunático, tem uma outra tradução que traz como hipocondríaco, tem outra tradução que traz como sendo, como tendo epilepsia. Esse menino que convulsionava, agora ele é trazido para dentro da igreja. O pai resolve levar ele num culto, resolve levar ele para a igreja, e lá estão os discípulos de Jesus. Mas os discípulos de Jesus se mostram ineficazes, se mostram despreparados, se mostram pessoas totalmente desconhecedoras do que estava ocorrendo ali. Muitas vezes é isso que está acontecendo na nossa igreja, é isso que está acontecendo nas igrejas evangélicas. As pessoas vêm aos nossos cultos, as pessoas vão às nossas cordas, e o que elas encontram? Discípulos despreparados, discípulos ineficazes, discípulos que não têm o menor entendimento do mundo espiritual. Por quê? E aí Jesus fala para os discípulos: vocês são uma geração incrédula e perversa. Foi ele que disse. Olha aqui, verso 17, respondeu Jesus para eles: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E mais, Jesus falou assim: eu não estou aguentando, até quando que eu vou ter que aguentar vocês? Até quando que eu vou suportá-los? Jesus olha para os seus discípulos e vê os seus discípulos como uma geração incrédula e perversa. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo os discípulos de Jesus tinham o estilo de vida do mundo, de uma geração que não acreditava e de uma geração que tinha os seus sentidos e tinha a sua mente e tinha a doutrina de Deus pervertida na sua mente. Estava tudo misturado lá dentro, não era claro para eles. E muitas vezes nós estamos assim como igreja, a gente tem uma bagunça na cabeça. A gente não lê a palavra, a gente não estuda a palavra, a gente não vem para os cursos do trilho, a gente não vai para a corda, a gente vem para a igreja no dia de batismo, consagração de filhos, a gente vem num dia de cura e libertação, a gente vem num dia de festa, de encerramento de odres, a gente vem quando não está chovendo, a gente vem quando não está frio, a gente vem quando não está calor. Tem alguns que nunca vêm por conta de tudo isso. Porque aí de repente não está frio, não está calor, mas está chuva, está chovendo. Aí o cara fala: não vou não, porque eu posso pegar uma gripe. A criança minha vai pegar uma gripe. Não vou levar não. E o que acontece, irmãos? A cabeça do evangélico, e aqui eu quero deixar bem claro que eu não acredito que o evangélico é cristão. Eu não acredito que a igreja evangélica é representante de Cristo na terra. Eu acredito na igreja de Cristo. Eu acredito naqueles que creem em Cristo. Tem muita coisa que está se dizendo de Cristo aí, e a gente aceita porque é evangélico, não é cristão. Tem coisa por aí sendo feita em nome de Deus dentro de igrejas evangélicas, que tem a ver mais com macumba do que com cristianismo. Tem a ver mais com espiritismo do que com cristianismo. Eu estou vendo cirurgia espírita.
Cirurgia espírita dentro de igreja evangélica. Aquilo que a gente via. Quem aqui foi espírita? Levanta a mão. Quem aqui foi espírita? Quem aqui já foi num lugar onde se fazia cirurgia espiritual? Quem já foi num lugar desse? Vocês lembram que o cara enfiava a mão dentro assim, arrancava um pedaço de carne do cara? Vocês lembram dessas coisas? Corria sangue, lembra? Dentro de igreja evangélica tem cara fazendo exatamente isso. Eu lembro que há muito tempo atrás, hoje eu já não vejo isso mais, eu lembro que nas praças da cidade muitas vezes se reuniam pessoas para ver um menino ficar correndo dentro de um círculo, e lá no meio do círculo tinha um cidadão, e o menino então ia, ou às vezes era um menino lá no centro, e um cidadão aqui, tinha uma pessoa lá no centro do círculo, aquele monte de gente na praça, todo mundo olhando, e a outra pessoa ia lá e falava assim, deixa eu ver teu RG. Ele olhava o RG aqui e falava, ó, fica vendo aqui, ó. Fala o número do RG dele, o nome dele, fala tudo. O cara falava o nome do cara, o RG, tudo, sem olhar. Sabe como que chama isso? Adivinhação. Espírito de adivinho. Está na Bíblia isso. E hoje em dia, dentro da igreja evangélica, está cheio de adivinho. Está cheio de gente adivinhando RG, CPF, placa de carro. Fora os falsos, né? Porque esses ainda estão fazendo de verdade, estão fazendo pela parte do diabo, estão fazendo por um espírito maligno, mas eles estão fazendo alguma coisa real, está acontecendo alguma coisa ali, diabólica, mas está acontecendo. Outros estão fazendo algo diabólico, que na verdade é uma fraude. Eles vão até a igreja, olha só o que está acontecendo hoje em dia, irmãos, eles vão até a igreja, eles fazem negociatas com pastores. Eu fico pensando num pastor desse não conhece a Cristo. Já viram a dança dos envelopes? Já ouviram falar disso? Está assim, irmãos, está assim. Por isso que Jesus falou que são poucos os que acertam pela porta da salvação. Dança dos envelopes funciona da seguinte forma: o camarada chega na igreja, lá do nada, faz uma proposta para o pastor, que ele vai fazer um levantamento de semeadura. Quem fizer semeadura vai receber bênção. E aí o que ele faz? Ele chega ali na igreja e ele então faz algumas coisas, dá uma de profeta, ele adivinha a placa de carro, ele fala da vida de alguém e a pessoa fala, né? Então o que acontece? Eu lembro que eu fui na igreja de um pastor que passou por isso e ele falou assim, rapaz, no terceiro dia eu descobri o que o cara estava fazendo. Vinha um outro cara com ele e o cara ia lá fora e o cara ficava anotando placa de carro, ficava ouvindo as pessoas conversarem e ficava só aqui, e depois levava um bilhetinho para o cara que estava pregando, e o cara que estava pregando via, apontava a família, e pronto, tinha uma revelação de Deus ali. Tem um gordo que, eu estou vendo na televisão, gordo mesmo, né? O bicho é gordo, tá pançudo, e o cara, ele faz assim, ó, ele está na frente da igreja e fala assim, bom, eu vou revelar o que tem que revelar, porque eu sou profeta de Deus, e eu vou mostrar mesmo, Senhor, o que o Senhor falou? Não, Senhor, espera um pouquinho só, deixa eu terminar de falar aqui, Senhor. Ô, irmão, se Deus está falando, cai de joelho, velho. É ou não é verdade? Como você manda Deus esperar um pouquinho? Irmãos, essas coisas tá tudo dentro da igreja, irmãos. E nós precisamos não nos envolver com isso. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Outros vêm do espiritismo, outros vêm da idolatria, outros vêm de outros lugares, e eles se reúnem, e a gente dá a palavra, e eles recebem a palavra, mas tudo misturado, e a hora que Deus quer usar, Deus não pode usar, porque apesar de serem convertidos a Cristo, eles estão com tudo misturado dentro da cabeça. Irmãos, esse lixo, nós precisamos reputar como lixo essas coisas. Nós não podemos continuar espírita depois que convertemos a Cristo. Por quê? Porque o espiritismo prega a reencarnação. Isso nega o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu em vão, então. Para que Jesus morreu se você vai reencarnar? E Jesus falou que não tem jeito. Quem morreu e veio para cá, não tem jeito de voltar de novo. Está lá na parábola do rico e de Lázaro. Se você está na casa de Deus, se você já se converteu a Cristo, Jesus é o único Senhor teu, você não pode mais ter senhora.
Você não pode mais ter senhora. Tem crente que tem lá dentro de casa o altar de Aparecida, tem crente que tem o altar do Benedito, tem crente que tem o altar do Expedito, tem crente que tem o altar de tudo quanto é coisa, né? O corintiano que tem lá o São Jorge lá em cima. Tem gente que continua com o elefante virado com o traseiro para a porta para ver se atrai dinheiro, com o Buda de costa para a porta para ver se atrai dinheiro. Tem crente que continua com o santinho dentro da carteira, com aquela nota de $1 para atrair recurso, para atrair dinheiro. Tem crente que está tomando banho com o sabonete de arruda, para tirar, para descarrego, para tirar nhaca. Tem crente que está colocando sal grosso na porta de casa para não entrar demônio. Tem crente que está colocando rosa ungida na parte mais alta da casa para expulsar os demônios. Irmão, isso tudo é das trevas. E isso e muito mais. O que a palavra diz sobre ídolos? Tem crente que fala assim: mas o meu pai me deu, minha mãe me deu esse objeto, eu não posso dar, eu tenho dó. Eu tenho dó. Lá em Deuteronômio 7, vamos para Deuteronômio? E aí, irmãos, a gente vai pregando para a igreja escuta, e a coisa nunca melhora. Olha só o que Deus fala sobre ídolos, sobre altares, preste muita atenção. Deuteronômio capítulo 7, verso 25, ele diz: vocês queimarão as imagens dessas nações, não cobicem a prata, não cobicem o ouro, dos quais elas estão revestidas, isso seria uma armadilha para vocês. Preste atenção, porque para o Senhor seu Deus isto é detestável. Numa outra tradução diz que isto é anátema, quer dizer maldito. Isto é uma coisa interditada, Deus proibiu. E ele continua dizendo: não leve coisa alguma detestável para a tua casa, não leve, senão também você será separado para destruição. Outra tradução diz: você será maldito semelhante a ela, você será amaldiçoado semelhante a ela. Considerem tudo isso proibido e detestem-nos totalmente, pois está separado para destruição. Então, amados, nós somos o povo de Deus, nós não podemos ter na nossa casa, nós não podemos ter pendurado no nosso pescoço, nós não podemos ter nos nossos anéis, nós não podemos ter nos nossos brincos, nós não podemos ter nas tiaras, não podemos. Por quê? Porque Deus tem ciúmes de nós. Deus não quer nos dividir com ninguém. Deus quer que nós sejamos única e exclusivamente para a sua glória. Amém ou não amém? Você fala: mas pastor, Deus não é muito exclusivista? Tudo bem, vamos conversar sobre isso. Se você perguntou isso aí na sua cabeça, achando que Deus é egoísta, Deus quer só para Ele, eu quero saber quantos homens aqui querem dividir as suas esposas com outro homem. Mas vocês são muito exclusivistas. Por que não? Um diazinho só uns beijinhos. Não? Tem algum homem que quer dividir aí? Selinho só. Quantas mulheres quer dividir o seu marido com outra mulher? Levanta a mão. E por que, amados, que o nosso Deus tem que nos dividir? A noiva dele, Deus chama a gente de noiva, chama a igreja de noiva do Cordeiro. Por que Deus tem que dividir a sua noiva com um asqueroso como é Satanás? Por que a gente tem que achar que isto é algo plausível, que isto é algo a se considerar? Não é, irmãos. Não é, nós não podemos andar misturados. Amém ou não amém? Mas então a gente não vai ser amigo das pessoas do mundo, a gente não vai andar em lugares que elas andam, nós vamos, mas não vamos nos corromper com elas. É diferente. Nós vamos andar com elas, mas não vamos ser iguais, nós não vamos ter as mesmas atitudes, nós não podemos ser uma geração incrédula e perversa. E você vai ver que esses discípulos só vão se converter lá no dia de Pentecostes, porque até lá eles eram incrédulos. O que Pedro fala? Pedro diz assim:
falando da casa de Cornélio, lá em Atos, ele disse para o concílio de Jerusalém: o que aconteceu na casa dele, de Cornélio, foi o mesmo que aconteceu conosco quando nós cremos. Foi derramado o Espírito quando nós cremos. Então você vê que era um monte de gente que estava com Jesus, como nós estamos com Jesus, pessoas que não criam em Jesus, pessoas que estavam duvidando de Jesus. Se eles criam tanto, por que negaram? Se eles criam tanto, por que duvidaram? Eles, na verdade, irmãos, eles tinham o judaísmo na cabeça, e tinham o misticismo na cabeça, e tinha uma ideia messiânica própria na cabeça. E eles então, messiânica no sentido de Salvador, né? O Messias, o ungido, o Salvador, eles achavam que o Messias iria vir para libertá-los de Roma. E eles estavam cheios de coisas assim na cabeça. E essa confusão toda fazia com que eles não enxergassem coisas que no mundo espiritual é muito simples. Então, meus queridos, prestem muita atenção. Muitos de nós estamos tendo problemas de toda ordem, problemas nos nossos relacionamentos, problemas nas nossas emoções, problemas nas nossas casas, nas nossas empresas. Estamos tendo problema de saúde, estamos tendo problema de toda ordem. E muitas vezes esses problemas, eles são originados na presença de um demônio. Quantas vezes a gente tem um filho, e o filho vem lá com um defeitinho que o médico detectou, e a gente aceita o diagnóstico médico, sem orar a Deus, sem falar com Deus, sem nada. Aqui está um filho com um problema sério. Mas sabe o que tinha nele? Não era uma enfermidade. Aquela enfermidade, aquilo que se mostrava enfermidade, na verdade era a presença de um demônio. E aqui eu podia contar N casos para vocês desse tipo. Podia contar para vocês. Eu vou contar um só, tá? Podia contar N, mas eu vou contar um só. Me lembro que eu fui chamado para ir orar por um filho, menininho de carrinho assim, 1 mês, 2 meses de vida, no máximo. Filho de uma médica anestesista, talvez alguns de vocês conheçam, ela morava aqui no Itaipu, perto do Colégio Água Viva. E eu fui lá. Ela me conhecia através de uma irmã que era instrumentadora em cirurgias, que ela participava também, eles eram da mesma equipe, e ela falou para essa irmã: traz o pastor Paulo para orar pelo meu filho. O que estava acontecendo com esse menino? Ele ficava o tempo todo nessa posição. O tempo todo ele ficava assim, o bebê. Ele não tirava a mão daqui. Você podia tirar a mão dele assim, ele ficava com a mão fixa assim, ó, desse jeito que eu estou fazendo aqui. Então ele estava deitado no carrinho, assim. Trouxeram o menino para mim e eu vi aquilo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí perguntei: vocês foram a neurologista? Fomos, tal. O que constatou? Nada, ninguém sabe o que ele tem. Aí nisso o pai, um advogado, se eu não me engano da família Vilaça, o pai, um advogado, recebeu uma chamada pelo celular. E ele falou: com licença, e saiu. Olha a minha situação. Ele saiu, foi para a garagem. E eu continuei conversando com a mãe. E então eu falei: vamos orar. No que eu falei, vamos orar, a médica ficou doida. Nisso o marido entrou, ela apontou para mim e ela falou assim: sai da minha casa agora, eu não quero você aqui. Você imagina, o cara foi lá para a garagem, pastores com a fama que tem hoje em dia, o cara foi lá para a garagem, de repente ele volta para dentro da casa e vê a esposa, uma médica, uma mulher articulada mentalmente, dizendo para aquele pastor: sai da minha casa, eu não te quero aqui. E ele estalou um olhar, porque eu estava do outro lado da sala, ela de costa para ele. Aí eu falei: calma, que não é ela. Eu falei: eu sei muito bem quem você é. E eu acho que ele entrou em estado de choque. Ele não fez nada, ele ficou paralisado. Eu falei: eu sei muito bem quem você é, e hoje acabou tua obra nessa casa, em nome de Jesus. E nós precisamos ter autoridade, irmãos, nós precisamos exercer nossa autoridade.
Falei, acabou tua obra nessa casa. Sabe o que a mulher começou a fazer? Ela começou a correr em volta dos sofás. Ela começou a correr em volta dos sofás, e corria em volta do sofá. Falei, não adianta você correr, você vai cair de joelhos aqui. Fiquei parado, apontei, você vai cair de joelhos aqui, em nome de Jesus, cai de joelho aqui. E ela foi, ela deu a volta no sofá, caiu de joelho aqui. E adivinha como que ela caiu de joelhos? Ela ajoelhou e caiu assim. O demônio era assim. Irmãos, me deu uma felicidade tão grande de ver aquilo, porque eu sabia que aquela criança ia ser liberta. Aí eu falei para o pai, vem cá que você vai ver um negócio que você nunca viu na sua vida. Você estava preocupado com seu filho? Então essas coisas a gente precisa aprender na palavra, irmãos. A gente precisa colocar dentro do coração. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, diz o salmista. A gente precisa guardar a palavra no coração. Então eu me regozijei no Espírito. Porque se ele veio matar, roubar e destruir, Jesus veio fazer o quê? Desfazer a obra do diabo. Se ele amarrou as mãozinhas do menino aqui, o que Jesus veio fazer? Desamarrar as mãos do menino. Aí eu falei para o pai, vem cá olhar o que Deus vai fazer. Aí eu falei, ao meu comando você vai obedecer, em nome de Jesus, solta. A criança fez assim, ó, tum. E como a babá estava com a mamadeira enfiada na boca da criança, a criança fez assim e pegou na mamadeira. Aí eu vi a irmãzinha dele, devia ter seus 2 aninhos, não mais do que isso, uma menininha pequenininha, branquinha, linda menina, parecia uma boneca, mas ela tinha um vermelhão da cabeça até as pernas. Aquilo era um vermelhão enorme, tipo uma alergia que ela tinha. Eu falei, bom, nós começamos a obra, agora o Senhor vai completar. Você vai tirar esse negócio dessa menina aqui, em nome de Jesus, tira o que você pôs. Irmãos, eu nunca vi aquilo outra vez. A pele da menina foi clareando na frente dos nossos olhos. E ficou uma pele normal de criança. E então a mãe foi liberta. E ela não acreditava, porque ela entrou naquela situação, né, de possessão demoníaca com um filho com problemas que os médicos não conheciam e com uma filha com problema alérgico que nada curava. Quando ela voltou a si, o filho estava liberto e a filha curada. Olha que maravilhoso. Que Deus bom. Mas irmão, o que tinha lá? Tinha um espírito maligno. E muitas vezes isso está dentro da nossa casa, nossos filhos não dormem, nós não dormimos bem, os filhos veem vultos, escutam vozes, nós não damos atenção. Tem pais, inclusive evangélicos, que o filho fala que tem um amigo virtual, tem um amigo um amigo invisível, tem pai que fala, a criança fala, pai, ele quer almoçar também, coloca o prato para o amiguinho, para agradar o filho, coloca o prato para o amiguinho, coloca os talheres, o copo, e é um demônio que senta ali. E os pais estão achando que criança tem amigo invisível no sentido de que ela cria coisas, é verdade, crianças criam mesmo, mas tem coisa que não é criação de criança. Eu lembro de uma vez que eu fui numa casa, eu não queria contar muita coisa, mas eu fui numa casa, começo do meu ministério, na Nova Marília, lá na José Froio, a última casa da José Froio do lado direito. Morava uma família e a criança via um amiguinho na televisão, a televisão desligada. Ela conversava com uma pessoa dentro da televisão, mas de vez em quando a pessoa saía de dentro da televisão e agredia ela. Ela ficava machucada, fisicamente. Eu já vi pessoas, irmãos, chegarem aqui toda arranhada. Eu lembro de um casal que chegou aqui, a mulher via o marido pular na cama, brigando com alguém. Ela falava, o que está acontecendo? Ele falava, ai, me ajuda, ai, me ajuda. E a hora que aquilo acabou, o marido estava todo arranhado, o corpo todo arranhado. Amados, isso é demônio. E a gente vem para a igreja, se converte a Cristo e continua com lixos de demônio dentro da nossa casa. A gente vai lá, tem livro espírita, tem livro de Mormon, tem livro de Testemunho de Jeová, tem aquela Bíblia Testemunho de Jeová, tem aquele livro dos Mormons, tem livro da Ellen White, tem livro do Miller, tem livro do Joseph Smith, tem livro de tudo quanto é porcaria dentro da casa da gente. A gente não queima. Aí você fala, pastor, não tem nada a ver.
não dê ouvidos à voz do seu pastor, não. Dê não. Meu pai um dia estava lendo um livro de Mormons dentro da casa dele. Falei, pai, o que o senhor está lendo essa porcaria? Ele falou, não, a gente tem que aprender para combater. Eu falei, pai, para com isso. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. O que o senhor está lendo no livro de Mormons, pai? Olha o que está escrito no livro de Mormons, eles negam que a Bíblia é a palavra de Deus, já no começo do livro, isso é do diabo isso aí. Aí eu saí de casa, irmãos, aquele dia da casa do meu pai, e quando eu voltei, meu pai estava com os olhos arregalados. Falei, o que foi, pai? Ele falou, eu comecei a orar e pensar naquilo que você me falou. Eu falei, é verdade, eu vou queimar esse livro. E a hora que eu fui sair para o quintal para queimar o livro, quem disse que a porta da casa abria? Não estava passada a chave nem nada, não abriu a porta. Aí eu pulei a janela, você imagina um homem de 80 anos pulando a janela. Eu pulei a janela, com aquele livro na mão, falei, você vai queimar em nome de Jesus. Pulei com a caixa de fósforo, fui para o quintal, queimei ele não queria queimar, eu fiz que nem você falou, eu mandei queimar em nome de Jesus, ele queimou, ficou queimadinho. Aí quando eu fui voltar para casa, eu esqueci que eu tinha pulado a janela, eu bati a mão na fechadura, a porta abriu. A gente pensa, irmãos, que é inofensivo certas coisas. Não é não, irmãos. Não é não. Vou contar um caso, já estou contando um monte de casos mesmo. Eu me lembro de duas meninas da igreja, os irmãos conhecem, eu não vou falar o nome, duas moças, elas não estão mais aqui na igreja, mas elas eram do começo da Igreja Evangélica das Nações, do começo da IPI, na verdade, quando a gente estava lá. Eu lembro que um dia eu estou na porta da igreja, elas eram mocinhas, adolescentes, e eu costumava ficar na porta da igreja para cumprimentar os crentes, e eu fui e apertei a mão delas. No que eu apertei a mão da primeira, ela começou a tremer. Ela começou a tremer, tem crente que já pensa que é unção, né? Pegou unção do pastor, né? Não pegou unção minha não, para com isso. Ela começou a tremer, parecia que estava com frio, batendo o queixo. Falei, o que foi, filha? Ela falou, não sei, depois o senhor me cumprimentou, eu estou assim. Cumprimentei a segunda, ela ficou do mesmo jeito. Falei, ué, o que é isso? Aí eu comecei a especular, a mãe, vai, nada. Crente velho, irmãos, crente velho de igreja. Irmãos, essas meninas lembraram de que elas tinham uma imagem que estava guardada dentro de casa. Uma imagem de um desses, dessas pessoas que a Igreja Católica diz que é santo. E elas falaram, tem lá dentro de casa, nós já vimos. E elas tinham sido consagradas quando criança para aquilo lá. E aí então nós fomos para a casa delas. E a tremedeira continuava. Foram horas de tremedeira. Foram horas de bateção de queixo, de tremedeira, corpo inteiro tremendo. Irmãos, ninguém achava o negócio. Pois nós fomos orando, até que o Senhor mostrou onde estava e conseguimos encontrar e destruímos aquilo. Uma outra família, irmãos, nós falamos, tira isso da casa. Pode deixar, pastor, eu vou tirar. Ela tirou, jogou fora, jogou assim, pinchou. Sabe o que aconteceu? Quando ela chegou em casa, estava lá dentro da casa dela de novo. Como que voltou para dentro da casa sozinho? Aí você fala, pastor, isso não existe. Não existe? Vou começar a levar você comigo a alguns lugares, quando eu for chamado, você vê que existe. Viu? Então nós precisamos nos limpar. Nós não podemos ser uma geração que não crê na palavra, que leva a coisa tudo mais ou menos, porque a nossa vida vai ficando toda emporcalhada, a nossa vida vai ficando toda deteriorada, a nossa vida vai ficando cheia de coisas que não é de Deus. Aí você fala, mas eu bebo água viva. Você bebe água viva, mas está misturada com outras coisas. Tem água na enxurrada, você bebe água da enxurrada, porque água não, você quer beber água limpa. E a água tem que ser limpa, irmãos, tem que ser água da palavra. Amém? Não é porque o cara falou que está na Bíblia, que é de Deus, tem que estar na palavra e ter coerência a interpretação do cara. Porque às vezes os caras tiram as interpretações que a gente não sabe onde o cara arrumou aquilo. Nós precisamos andar com seriedade, senão nós seremos uma igreja ineficaz. Fico me lembrando de Jesus entrando naquela sinagoga, e quando ele abre o livro de Isaías e diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, pregar liberdade aos cativos, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos de Satanás.
De repente um cara se manifesta lá: ô, o que você está fazendo aqui? Por que você veio atormentar a gente? Irmão, o cara estava lá dormindo dentro da sinagoga, o cara lá estava acostumado lá dentro, de repente ele se manifesta. Um demônio se manifesta num cara que está lá dentro da sinagoga, ouvindo a palavra dia e noite, e eles ficavam lendo a palavra, lendo e se mexendo, e estava lá o demônio dentro dele. Terrível, não é? Esses dias atrás eu li uma notícia, um pastor nos Estados Unidos estava vivendo em pecado. Ele resolveu limpar a vida dele, chamou a igreja, reuniu a igreja, falou: preciso confessar uma coisa para vocês. E ele confessou que ele estava vivendo em adultério, e ele queria o perdão da igreja. Então logo a igreja perdoou, ele caiu morto, na frente da igreja. Com Deus a gente não brinca, irmãos. De Deus ninguém zomba. Nós não estamos envolvidos numa brincadeira. Nós estamos envolvidos numa guerra. E pessoas estão presas à mão do diabo. E nós precisamos libertá-las. Nós precisamos que a nossa fé seja aprimorada, precisamos ter vida de TSD, precisamos ter jejuns, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, nos interessar pela palavra, vir aos cursos do trilho, ir para a corda, querer o melhor. Irmãos, não se iludam, a vida cristã não é feita de oba-oba, a vida cristã não é feita de shows evangélicos. Esses dias pediram à igreja aqui para fazer um show evangélico aqui. Estão fazendo show por aí nas igrejas, a gente está pensando que são as igrejas que estão levando pessoas, mas não é, irmãos. As igrejas estão cedendo templos, nem sempre, mas as igrejas têm cedido templo para que pessoas que ganham dinheiro com esses shows, façam shows dentro da igreja. Aí eu falei: que vantagem a igreja leva com isso? Ele falou: a igreja vai ficar, a cidade vai olhar para a igreja. Eu falei: mas qual a vantagem disso? Não, o cara não queria dar nenhuma vantagem financeira para a igreja, queria usar a igreja. Eu não pedi nada, porque não ia fazer mesmo aqui. Mas vê como as coisas estão sendo feitas. E a gente embala nessas coisas, e a gente perde de vista o que está acontecendo. A gente perde de vista o mundo espiritual que nos rodeia. A gente já não enxerga mais as coisas como elas são. Então, amados, eu queria agora orar com você. Porque pode ser que muitos aqui estão sofrendo com ações que não são de Deus na sua vida. E eu queria orar com vocês. Amém? E eu queria que você colocasse isso na presença de Deus. Mas eu quero que a gente faça o seguinte. Agora eu quero pedir que todo mundo venha aqui à frente. Todo mundo. Todo mundo vai sair do lugar. Desce daí, irmãos. Vem para cá. Eu quero todo mundo aqui perto de mim. Eu quero a liderança de corda aqui na frente virado para a igreja, e a igreja virada aqui para mim.